aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos chamar a Suzana para dar continuidade à nossa Feira do Livro e às nossas entrevistas. Aqui. Acho que deu certo. Vamos ver. Oi! E aí, tava Deu falando certo. sozinho aí? Tô te enxergando só a metade, assim. Baixa um pouquinho, eu acho que eu tô... Aí! Agora sim. Ficou legal. Como é que tá? Tô bem? Que bom. Bom, deixa a gente se apresentar então. Nós já nos conhecemos, né? Mas eu quero apresentar aqui o livro da professora Suzana, que ela fez a monografia dela baseada na história do Hobbit, do Bilbo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho assim, ó, quem é a Suzana? Eu? Sim, porque todo leitor tem que conhecer o seu autor antes de começar a ler um livro, né? Eu pelo menos penso assim. Quem é a Suzana? Suzana. Suzana, ela é, como é que eu posso te dizer? Uma aventureira. Ela, ela gosta de animais, de gatos, de natureza. Ela quer viajar bastante, né? Às vezes viaja na maionese, né? Mas mais na maionese do que em terra, né? Isso é importante, né? Não, é importante viajar na maionese, porque só viajando na maionese que a gente pode tentar escrever alguma coisa, né? Aham, exatamente. E deixa eu ver, acho que é basicamente isso, Aham. Simone. Para nós é mais fácil quando a gente se conhece, né? Mas eu vejo a Suzana, assim, como uma pessoa do interior, com uma autoestima bem legal, assim, curiosa, né? Agora eu descobri um lado psicológico dela que eu não conhecia, que estava escondido. Isso é muito legal, sabe? Eu fiquei muito feliz. Porque o teu livro ficou realmente maravilhoso, como eu estava te falando, né? E é uma dica que eu te falo, que eu deixo como para te fazer o curso de psicologia, já que tu está, né, na linha da literatura e já tem conhecimento de letras, vai te ajudar muito, vai crescer profissionalmente, né? Vai expandir teu lado, porque tu fez uma análise muito bem feita do personagem, né? E por que o Bilbo? O que te levou a escolher o Bilbo? Eu sei que você é muito fã do Hobbit, né? Que tu é muito fã do Tolkien. Foi exatamente isso? Ou alguma coisa em especial dele que te tocou, assim, que tu escreveu? Porque eu sei que o Tolkien era professor, né? Como a Suzana também é uma professora. E ele fazendo algumas provas, corrigindo algumas provas de alunos, surgiu o personagem, a história. E como que surgiu para ti o Bilbo? De que forma foi? Bom, primeiro, né, já era a segunda vez que eu lia o livro, daí eu pensei, não é que ele se parece muito comigo, vamos dizer assim, comigo com a gente, né? Porque ele erra, ele se atrapalha, né? E ele não é aquela pessoa perfeita, até porque perfeito não existe, né? Então acho que foi essa identificação com as falhas dele, com a evolução dele, da forma como ele começa, como tu mesmo disse, né? Uma pessoa que saiu ali da zona de conforto dele, da cidade, do local que ele vivia para se aventurar, sem nem saber para onde ia. E é o que acontece com a gente, né? Com muitos de nós. Que a gente muitas vezes tem que sair do local que mora e só assim que a gente começa a ver o mundo de uma outra forma e a nossa vida de uma outra forma também. É Então foi verdade. essa aproximação. É. Tu sabe que quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a te ver nessa aventura. Porque como tu é do interior e eu também, eu digo, como é que eu não analisei o Bilbo antes dessa forma? Como é que eu não enxerguei ela dessa forma, né? Então, porque tu lendo o Hobbit, assim, eu não cheguei a ler o Hobbit, eu cheguei a ler mais o Senhor dos Anéis em si, mas o personagem em si, assim, até olhando o filme, me deu vontade de olhar de novo, né? Eu não tinha notado todo esse detalhe da pessoa, sabe? Como tu descreveu aqui. Tu teve uma sensibilidade muito grande em notar o personagem daquela forma como ele tá ali naquela idade média, naquele conforto habitual, né? Daquela vidinha pacata.
né? O que a gente tem no interior da cidade, né? Aquela vidinha pacata que de repente vem um estranho e te tira para o mundo, né? Da qual tu não quer sair ou descobrir, porque tu tá cômodo, tá bom ali. E E o eu te estranho vi dá medo, né? exatamente, né? Porque é assustador, assim, né? E aí, de repente, tu consegue ver em ti o potencial que tu tem. E quando eu comecei a ler o livro, eu digo, meu Deus, eu tô descobrindo um potencial dentro da Suzana, que a gente tem anos de convívio que eu não conhecia. E isso foi muito legal, tu entende? Porque eu consegui te ver ao mesmo tempo que eu me enxerguei em algumas fases ali, eu consegui te analisar dessa forma também. E isso é muito legal, porque assim, ó, ficou maravilhoso. Não é toda monografia que se transforma em livro, sabe? Que te dá o gosto de ler, que te prende, porque eu me prendi no livro, entendeu? Eu me prendi no personagem. E isso é bom, porque eu não me lembro muitas coisas do filme, assim, que me deu vontade de olhar, de ver de novo para ver se realmente está se encaixando. E se encaixa, pelas poucas partes que eu consegui lembrar, se encaixa, sabe? E eu achei, digo assim, e a gente tá vivendo agora numa sociedade que tem muito a ver com algumas fases do Bilbo ali, né? Tem muita coisa muito, ainda mais nas relações humanas, né? Nas relações interpessoais, né? Na, na maneira como está o convívio, né? Da comunidade em si, de alguns vilarejos, de alguns locais, né? Se a gente for pensar assim, como era naquela vida dele ali também, né? E não, hoje não importa o gênero, a cor, né? Nada, a gente está numa época onde está tudo meio frustrante, né? Então, somos todos bolseiros dessa forma? Sem análise? Deveríamos ser bolseiros, né? Se Deveríamos ser. abrir ao novo, por mais que o outro seja, né, bem diferente da gente, quem sabe se a gente se abrir, se a gente tentar conhecer, não vai ver talvez alguma semelhança, né, com o outro. Porque mesmo sendo diferente, a gente tem muita semelhança, né? Muita coisa em comum. Exatamente. E aí quando eu começo a notar esse retrocesso, né? Porque a gente está tendo um retrocessozinho aí, de meu Deus, será que a gente está voltando, né? Aquele tempo da Idade Média. O meu livro, esse aqui é o meu, tá? Esse aqui é o meu. Eu coloquei aqui atrás, ó, até para o pessoal não. Quem está olhando agora, quem está vendo, acompanhando a gente nessa live, tá vendo o livro bem aqui atrás, ó. Deixei ele bem à vista aqui para não esquecer a cor da capa. Que é bem fácil de gravar, né? Tô organizadinho ali. Sim, né? E o meu tá aqui, ó, com o meu marcadorzinho, a meia dedicatória, tá? E ele tá todo marcado, ó, né? Porque tem algumas coisas aqui que realmente me chamaram a atenção, assim, que eu achei super importante. Até de repente, porque tem livros que eu volto a ler com um tempo depois, sabe? Então eu já deixo marcadinho assim, e tu vê que eu cuido dos meus livros, ó, ele não tem a marca da dobra. Isso eu acho importante também. Coisas de livreira, sabe como é que é, né? São detalhes mínimos, Livreira mas organizada, né? não. E Que acho que é gosta o de tudo amor, né? bonitinho. O amor te leva a isso. Me diz uma coisa, a cultura influencia muito, me fala um pouquinho, a cultura influencia muito nas atitudes do Bilbo, no caso, Do Bilbo, sim, acho que na nossa também, né? Porque do como Bilbo, sociedade, né? se a sociedade que ele estava, a cultura, que prezava aqueles valores, se ele tivesse continuado lá, não tivesse assim dito um sim, nem que fosse, como é que eu vou te dizer, inconsciente para a aventura, ele teria continuado o mesmo. Não teria se aventurado, não teria conhecido as pessoas que ele conheceu, seria sempre aquele mesmo mundo e aqueles mesmos pensamentos. Então foi só quando ele conheceu o Gandalf que ele pôde se abrir, né? Quando ele conheceu os anões também que ele pôde se abrir ao novo, né? Ao inesperado. O mesmo acontece com a gente, né? Tem pessoas que têm medo de se abrir para ver o novo, né? Como tu mesmo diz aqui no livro, eu conheci uma pessoa que ela me disse exatamente o que diz aqui no livro. Eu nasci assim, eu sou assim. Tipo Gabriela, sabe? Uhum, não como mudar. Aquilo ali me chocou. Eu te digo assim, ó, aquilo ali me chocou porque assim, ó, ela não quer enxergar, né, o outro como ele é e o amparo que tem assim ó, a vida como ela é lá fora, né? A internet hoje como ela está mudando, a tecnologia hoje como ela está avançando, né? A minha mãe tem 84 anos. E eu digo sempre para ela assim, ó, e ela tem curiosidade das coisas, e eu digo assim, ó, a idade não vai te impedir de tu conhecer o que é novo,
sabe? Porque a velhice, ela não tá no corpo, ela tá na mente, né? Então, assim, ó, ou tu te abre para o horizonte para ser independente, ou tu vai ser sempre dependendo de alguém, né? Então, isso a gente tem que ser desde novo, assim, ó, correr atrás. Claro que todo o novo dá um frio na barriga, né? Assusta, né? Mas é importante encarar esse desafio, né? E sempre vai surgir alguém na vida da gente, tipo um Gandalf, né? Para te ajudar, né? E tu sabe que quando eu comecei a ler ali, realmente, como tu colocou assim, quem é o Gandalf na aventura, no livro, no caso, assim, é o Deus que tudo vê? Realmente, ele pode se deparar, ele pode se comparar com o Deus que tudo vê, né? Porque se tu tem fé e encara o novo, tu consegue. Bom, Mesmo com medo, tu vai. exatamente, né? Bom, tu me conhece isso, sabe a força da minha fé que eu tenho, né? E não é à toa que ainda tô aqui resistindo. É, uma pandemia, resistir uma pandemia, yes, né? Estamos firmes, resistindo ainda. E eu acho que assim, ó, olhar com positivo, né? Como tu mesmo coloca aqui, né? E ele só tomou aquela coragem de ir na viagem porque os outros desafiaram ele achando que ele não era capaz. E Tem ele pessoas. mesmo achou que ele não era, né? Que ele não Exatamente, fosse capaz. Porque exatamente, muitas né? vezes ele errou, né? Muitas vezes ele falhou tentando acertar. Mas no final ele viu que ele era capaz e que ele conseguia. É isso que importa, né? Sim, Sempre ver pelo lado positivo todo aprendizado, né? exatamente. Exatamente. Porque Porque a vida. ele saiu modificado, né? Bem, muito modificado do Bilbo que ele era pro Bilbo que ele se tornou, né? Exatamente. Cresceu como pessoa, né? Cresceu como pessoa e mudou. Porque à medida que tu passa de uma cidadezinha do interior que tem aquela vida, aquela pacata, aquela cultura, e vai para uma maior, vamos dizer assim, para uma cidade maior, vamos falar na nossa sociedade agora aqui, tu muda os costumes, tu muda o sotaque, né? Como esses dias eu estava falando com a prima minha e ela fez uma paródia minha lá e deu risada por causa do meu sotaque que mudou um pouquinho, né? E aí eu disse assim para ela, tá, tu quer que eu seja sempre uma fronteiriça, né? O que ficou para trás ficou, eu disse assim para ela, eu tenho que olhar daqui para frente. E ela, ai, como tu Alguma tá? coisa vai mudar, né? Exatamente, eu não consigo ficar com as mesmas. Eu saí do interior, o interior não saiu de dentro de mim, mas em algumas coisas, mas mudou o meu jeito de ser, mudou o meu jeito de ver as pessoas, o contato com as pessoas, mudou as pessoas, né? As pessoas não são mais as mesmas. Eu conheci cultura nova, né? E conheci pessoas novas, e elas vão mudando, é um ciclo que vai, né? E o Vai se interessante é que renovando. o Bilbo, depois que termina a viagem dele, ele volta, né? Ele E volta e ele já vê também os conterrâneos dele de uma forma diferente, né? Mas exatamente, eles faziam isso, eles eram desse jeito. Como é que eu cresci? Tipo assim, como é que eu cresci nesse meio? Como é que eu não percebi isso antes? Que já estavam vendendo as coisinhas dele, né? Já tava a casa dele, tava se indo. E não estavam nem aí. Daí ele começou a perceber, não, mas isso está errado. Por que que eles estão me tratando desse jeito? Por que eles estão fazendo isso? Né? A gente começa a ver o mundo que a gente era acostumado, né, a viver de uma outra forma. Né? A gente tem um outro olhar mais crítico pro que acontece ao redor. Né? exatamente. E aí que a gente se encaixou direitinho, né, no personagem. Eu não, assim, ó, quando a gente sai, no meu caso, eu e tu, outras pessoas que a gente conhece, quando a gente sai, eu, no meu caso, eu não quero mais voltar. Né? Tu também não, né? Porque a tua vida já tá aqui, é diferente, né? É outro patamar. Não me vejo voltando, né? Tomara que nunca seja preciso também. E quando a gente volta, eu pelo menos assim, quando a gente volta, é uns 4 dias o suficiente, né? Porque tu não te encaixa Só uma mais naquele visitinha. mundo. Exatamente, né? Tu É, não te encaixa mais naquele mundo, o teu mundo é outro, ele é mais amplo, né? Tu consegue ver as pessoas de uma forma. Até porque tudo muda também, né? Muda. Porque as pessoas lá também mudaram, já é outra geração, né? Quando a gente volta a um determinado local, é é outra outra forma de geração. encarar também a vida, né? O que acontece no dia a dia. E É muitas difícil vezes, voltar.
Exatamente. E muitas vezes isso não é bem visto, a gente não fica bem visto pelas pessoas que estão lá, né? Porque tu não te encaixa mais, mas não é por mal, mas é porque é outra visão, é outro mundo, é outra expansão, né? Tu quer crescer, tu quer evoluir. E quando a gente lê, a gente evolui, a gente cresce, né? Como eu estava dizendo aqui para os meninos, agora a gente está naquele período das figurinhas, né? Da Copa. Figurinhas, figurinhas, figurinhas. E eu dizendo para eles, vocês têm que lerem para evoluírem. Lerem para poder crescer. Porque à medida que tu te coloca dentro do personagem, tu evolui, tu cresce. Tu consegue passar a tua vida dentro do livro, né? Na imaginação do livro. E é super importante isso. E eu não consigo, às vezes, ver como uma pessoa diz assim, ah, eu não consigo ler. Mas pega uma coisa leve. Este livro aqui, pessoal, é uma coisinha leve, gostosa. Porque ele faz uma análise crítica do personagem e eu tenho certeza que cada pessoa vai se encaixar aqui. Não tem como não se encaixar, né? Porque acho que todos nós aqui saímos de um lugar para o outro, né? Tipo, o nordestino saiu para São Paulo, o gaúcho saiu para a capital, o paulista saiu para o Rio, né? E assim vai o carioca. Tu sempre vai sair de um lugar para o outro. Então, tu sempre vai notar uma coisa diferente de um lugar ao outro, né? E Acho que foi a tua. Foi a tua ou foi a minha? tu entendeu o que eu te perguntei ali? Não peguei a pergunta. Como é que a psicologia entrou dentro da tua área, que é de letras? Olha, se eu te disser que eu sempre gostei de psicologia, sempre quis entender assim que motivava as pessoas a fazerem o que elas faziam, a agir de tal forma, né? Porque cada um tem a sua forma de perceber, né, a realidade. Então, eu sempre gostei dessa parte, eu só nunca, como é que eu vou te dizer, eu nunca fui a fundo. Aí eu, né, comecei o tratamento para depressão e ansiedade, e acho que aquilo abriu, assim, deu um boom, né? Daí eu pensei, mas eu sempre gostei disso. Esse o Bilbo, ele passou por toda essa evolução, por que não transpor essa evolução dele para nossa realidade, né? Aí foi que comecei a juntar ali, né, os pedacinhos, procurar as teorias ali da psicologia, mesmo não entendendo umas coisas mais, né, fundas, assim, porque eu não quis ir muito, como é que eu vou te dizer, ir muito fundo na teoria também, né? Que era para não pegar muito pesado até comigo, né? De uma forma leve, que as pessoas pudessem entender e se ver ali, né? E também que eu pudesse me analisar junto nessa jornada, né? Minha jornada Olha, até ali. ficou maravilhoso. Isso é importante tu colocar, porque imagina tu estava num estado que estava saindo de uma depressão, né? Como muitas pessoas passam por isso também, que é uma coisa muito séria, né? E que a gente tem que. É importante até tu falar sobre isso, né? Que foi o que te estimulou. Quer dizer, tu ocupou a tua mente com alguma coisa que te inspirou, né? Que te evoluiu, né? Evoluiu a tua mente assim, não, para aí, né? Eu vou. Se o Bilbo teve toda essa capacidade, eu também tenho. Eu consigo elaborar um livro Exatamente. e com isso vou sair dessa depressão, vou evoluir, né? Colocar no mundo, né? Colocar para fora aquilo que está lá dentro, que não está deixando de sair, né? Então, isso é muito importante tu falar, sabe? Isso é muito importante que as pessoas saibam que foi num período que tu não estava muito legal e que transbordou de uma maneira sensível, delicada e conseguiu transmitir nessa sensibilidade um personagem que veio de dentro de ti ao mesmo tempo, comparado com o que o Tolkien já tinha passado, né? Nos livros, mas ele não narrou o Bilbo e não analisou o Bilbo dessa forma, como teve essa sensibilidade, né? E isso ficou muito legal, né? Ai, Então, obrigada, Simone. não, eu não tô te falando isso porque a gente é amiga, né? Não, porque realmente eu não conhecia esse teu lado, tu entende? A minha surpresa é essa, assim, ó, tu Eu tem os também teus não, amigos. sabia que eu também não. Exatamente, isso que é muito legal, sabe? Então, assim, ó, seja lá quem for que estiver aí do outro lado ouvindo, você deve ter dentro de ti alguma coisa muito especial que você não descobriu.
coloca pra fora, faz que nem a Suzana fez. Coloca pra fora, porque tá aí dentro escondido. E eu tenho certeza que você é especial nesse sentido. Porque imagina, eu convivo com essa amiga aqui, a gente tem tantos anos de conversa, e ela tava guardada ali dentro dela, né? Então, eu fico muito feliz por ti. E estou muito orgulhosa nesse sentido, né? Porque foi uma narrativa, assim, que mexeu muito comigo, realmente, e eu consegui te ver nessa narrativa. Não sei se é porque a gente se conhece, né? E eu comecei a te analisar. E fiquei encantada com isso. Acho que isso aí ajuda muito também quem é amigo de autor, né? Isso é importante. E, a parte, assim, eu já li uma... Deixa eu tentar me lembrar. É uma monografia da Unicinos, que se chama, se eu não me engano, Onde Começa o Território Pátrio, que fala sobre as charqueadas. E essa professora, ela fez uma monografia que daria um livro. Eu li a monografia dela, me apaixonei, me encantei, porque ela narra toda a trajetória da fronteira na época do charque, sabe? Então ela tem todo um cuidado, porque isso aí aconteceu na minha cidade, então ali a fronteira entre Quaraí e Artigas, que transformaria num livro maravilhoso. Eu digo, meu Deus, mais uma monografia que se transforma em livro. Fui procurar, não achei. Ela não fez um livro, tu acredita? Ela não colocou. Ela pode fazer ainda? Quando que foi Exatamente. o... Aí eu procurei pelo nome dela, ela tem outros livros que não é sobre a monografia que ela fez. E daria um livro maravilhoso, porque ali, ó, aconteceu em 1893, esse período. 1893. A 1928, mais ou menos, esse período todo do charque, da transição, dos empresários uruguaios com os brasileiros, sabe? É a história do nosso povo gaúcho, é uma história que daria bem para colocar num livro e ela não colocou. E eu fiquei apaixonada pela monografia dela. Eu digo, tem muitas monografias que realmente alguém não teve a ideia de colocar em livro, que daria um belo livro. Quem sabe tu pega e dá essa dica para ela. Pois é, eu não entrei em contato com ela. É uma professora que está na Univates. Se eu não me engano, está na Univates. Não localizei ela. Mas maravilhosa, do mesmo jeito que a tua ficou maravilhosa. Eu vi ali, tipo assim, o Gandalf como o deus que a gente tem, né? E vi o dragão como aqueles empecilhos, né? Que fazem com que a gente... As guerras e as lutas que a gente tem no dia a dia, os desafios, né? As orcas, aquela parte toda negra da história em si, né? E analisando desse lado psicológico, acredito eu que tu também deve ter visto dessa mesma forma. Qual foi os desafios, qual é o bicho-papão ali que tu viu mais feio de todos ali, que poderia analisar dessa forma? Vários, né? Teve os orcs, tem o Smaug, que é o dragão, né? E Isso. o Gollum também. O Mas o Gollum, Gollum, ele é mais atormentado, né? É que aí eu não pude analisar o Gollum, né? Era melhor dar uma separada nele. Porque ele também, o psicológico dele é totalmente, como é que eu vou te dizer, instável, abalado. Ele é o oposto. Mas foi o que a obsessão por um objeto fez com ele, né? Ele era para ser igual ao Bilbo, né? Feliz, do lado da família, mas não. Ele foi isolado de todos e viveu aquela vida miserável dele ali na caverna, né? Então aí a gente tem os opostos do Bilbo com o Gollum, né? Que só pensa no anel, e o Smaug que só pensa na riqueza. poder, né? Poder. Poder que hoje a gente vê muito esse poder, essa briga do poder, de não querer largar o poder, né? A gente está bem nesse período, assim, né? Dessa política, pela briga do poder, né? Então, o dragão é aquela batalha da vida que a gente tem, né? Todos esses personagens, a batalha do dia a dia, o enfrentamento de como a gente vai sair dessa situação que a gente está, né? Foi da mesma forma que eu enxerguei também. Acho que soube analisar super bem as trajetórias de todos os personagens, né? Foi maravilhoso. E eu deixo essa dica aqui, pessoal. A gente tá, acho que é só a minha livraria que tem esse livro para venda, ou tem outro só? Tá. Então tá na livraria Letras e Cultura. Na nossa bio aí tem o nosso telefone. Tá no site da nossa loja também. É só a gente chamar, a gente manda para todo o país, tá? Tem mais ou menos agora esse período da feira, se chamar direto com a gente, tem
mais ou menos o correio vai estar uns 12 reais, 12, 15 reais, máximo que vai, assim, dependendo do peso do livro, né? Então, vale a pena conferir. Tá com 20% de desconto também, isso é importante a gente ressaltar, até o dia 15 de novembro, que a gente está com a feira. A gente entrou junto agora com a feira de Porto Alegre, né? Que vai até o dia 15 de novembro. E é uma dica que a gente deixa. Tu quer falar mais alguma coisa do teu livro, mas o que tu não falou que seria importante, que tu acha que deveriam... Simone, acho que tu já falou tudo, né? Eu me empolguei, eu me empolguei porque, assim, eu me apaixonei, sabe, pela narrativa. E o livro, quando a gente se apaixona, a gente tem que colocar para fora né, o que entrou dentro da gente, qual foi o comparativo que se deu, né, com os personagens. E realmente, eu tô muito, muito feliz por ti, né, e eu acho que tem outros livros guardados aí dentro, né, que pode se colocar para fora. Vai sair mais Estou alguma coisa? buscando. Ah. É que demora, né? Mas estou buscando inspiração. Começa os teus rascunhos, né? Vê o que vai sair e pensa em fazer psicologia, que vai ser uma dica que vai te ajudar bastante. Como professora já de conhecimento de letras, sim, né? Tu vai conseguir colocar muita coisa para fora. Muito interessante. A Suzana, além de ser professora de inglês, né? De português, tá fazendo tradução agora também, né? Quer deixar teu telefone para algum trabalho? Não, se né, alguém precisar algum dia de alguma tradução de abstract, de artigo, é só me chamar. O telefone Isso. é 98234 6713. Código 51, para quem não sabe. Código 51. Uhum. Código 51. Então tá, amiga, eu te agradeço. E a gente deixa a dica então pro pessoal. Vale a pena ler, vocês vão gostar. Eu já tô quase no fim aqui, ó. Falta pontinho de nada ali, ó. Devorei praticamente. Isso aqui tu lê assim, ó. Menos de uma semana tu lê, sabe? Assim, rapidinho. Isso que eu vinha lendo, assim, como eu te falei, no meio do caminho, antes de chegar aqui, né, no trabalho. E tô devorando de novo. Então, assim, ó, eu acho que... E marquei algumas coisas importantes que eu achei aqui, como tu mesmo vê. Quando a gente se encontrar, eu vou te mostrar o que eu marquei de mais interessante. E todo ele marcadinho, ó. Eu acho super importante tu pegar e marcar o teu livro, né? Dali tu vai conseguir abstrair mais coisas também. E é isso, acho que seria isso, né, amiga? Eu só tenho a te agradecer, né, Simone? Muito feliz que tu gostou, né? Que tu tirou o teu tempo para ler também, né? E agradecer as pessoas também que assistiram, né, a gente hoje. Eu E não muito fui, obrigada por tudo. como eu não fui na tua monografia, que não deu para ir, né, na tua apresentação, né? Então não teria como eu apenas receber o livro e guardar, né? Então a gente tem que receber o livro e devorar. Todo livro que é dado de presente a gente não pode colocar na prateleira, a gente tem que ler, né? Porque se alguém deu pra gente, é porque de alguma forma é um presente especial, né? É uma dica que eu deixo. Porque geralmente quando uma pessoa dá um livro pra gente, assim, alguma coisa identificou e é importante a gente ler, né? Mesmo que seja aquele para dar um puxão de orelha, né? Tem livros que a gente recebe que é para dar um puxão de orelha, né? Mas é importante, porque às vezes as pessoas não querem falar pra gente, não, vou dar um livro pra ela, que pelo livro ele vai falar por mim, né? Isso é legal. Então tá, minha amiga. Gente, chama pelo nosso contato, compre o livro dela, já vendi, e quem comprou gostou. E eu adorei. Até outra hora. Obrigada, Simone. Eu Até te outra hora. agradeço. Beijo. Tchau.